Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais um vídeo aula e acompanhe comigo o que diz na tela a regra número 12. Interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Bom, gente, na regra 11, nós aprendemos a interpretar a palavra, dando o sentido que ela tinha no tempo do autor. Então nós estamos aprendendo aqui a interpretar as palavras, tá certo? E é preciso lembrar que nós estamos fazendo oica. Nós estamos observando e descobrindo palavras importantes no texto. Palavras que, lembrando a você, a gente não sabe ainda o que elas significam. Ou então outras palavras que parecem ser importantes. A gente está notando, a gente observa. Então a gente está observando palavras. Mas só que nós devemos tomar o devido cuidado. Vou lhe dar um exemplo. Se eu perguntar a você o que é fé, é muito provável que talvez você cite Hebreus e você dê aquela definição clássica de fé que está lá em Hebreus, dizendo que a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Mas você deve tomar o devido cuidado, porque você não pode interpretar a palavra fé em todos os contextos, em todos os textos da Escritura, dando esse significado. Porque em alguns locais a palavra fé ela passa a ter um outro significado que não é esse que você citou em Hebreus. Então você deve tomar esse cuidado, porque em algumas palavras elas são usadas diversas vezes pelas Escrituras, mas é usada de maneira diferente, com significados totalmente diferentes. Você quer ver um exemplo? Na língua portuguesa, se eu disser a você que a minha mãe costurou a minha manga, né? E se você pegar a palavra manga e pensar numa fruta, você vai ver que não faz o menor sentido. Agora, se eu disser a você que eu comi uma manga deliciosa, você não vai pensar que eu estou comendo uma manga de camisa deliciosa. Você não vai imaginar que eu estou aqui mordendo a minha manga, comendo. Automaticamente você vai entender que se trata de uma fruta. Mas observe que a palavra é a mesma, não é? Manga é tanto fruta como também é a parte de uma camisa. Então, quando é que você sabe quando é fruta ou quando é parte de uma camisa? Você sabe pelo contexto. Então guarde isso. O contexto que vai definir qual o uso correto daquela palavra. Você ouve assim, mas ele comeu. Se comeu, se é de comer, então é fruta, manga é fruta. Automaticamente você faz isso, no exemplo que eu dei, né? Ou então a mãe dele costurou a manga da camisa dele. Aí você pensa, não, manga é pano, então manga é camisa, ele está falando da camisa. Você faz isso rapidamente, contextualizando a frase. E com o texto bíblico, você também deve tomar esse devido cuidado. Você não pode simplesmente dar um significado a todas as palavras iguais, né? Então, voltando aqui a falar sobre fé, eu gostaria que você abrisse comigo em Gálatas, no capítulo 1, e você visse comigo aqui o verso de número 23. Acompanhe comigo. Gálatas 1, 23 diz assim, olha, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Então, o que o texto está dizendo? O que significa fé aqui? Paulo usou a palavra fé, e fé aqui não significa aquela mesma definição de Hebreus, aquela mesma definição que você está acostumado a dar. Fé aqui significa a doutrina do Evangelho. O texto diz que aquele que antes nos perseguia, agora ele prega a fé, ou seja, ele prega o Evangelho que em outros tempos ele procurava destruir. Né? Então você precisa interpretar a palavra com relação à sua sentença, com relação ao seu contexto. Você deve buscar o real significado da palavra em conexão com o seu contexto, está entendendo? Buscar o que significa aquela palavra em conexão com a maneira que o autor usou. Se nós observarmos Romanos no capítulo 14, gostaria que você abrisse comigo aí Romanos, capítulo 14, nós vamos ver aí o verso 23. Acompanhe comigo aí, Romanos capítulo 14, verso 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é fé é pecado. Então observe que Paulo, mais uma vez,
ele usa a palavra fé. E o que significa essa palavra aqui? Nós vimos que em Gálatas já significou o evangelho, né? E aqui significa convicção. O que você faz que não provém de fé, não provém de convicção, é o que ele está dizendo. Então Paulo usou a palavra fé aqui dando um outro significado. Então nós devemos sempre interpretar as escrituras de acordo com a sua sentença, de acordo com o seu contexto. Agora eu vou propor um exercício para você nesse exato momento. Eu sugiro que você, ao ouvir o que eu vou propor, que você pause esse vídeo e você faça o exercício antes de você ver a minha explicação. Senão não vale, tá certo? Eu gostaria que você me explicasse o que significa essa palavra que está nesse texto de Mateus, que eu vou ler junto com você, que está no capítulo 3, no versículo 11. O texto bíblico diz assim, acompanhe comigo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bem, a minha proposta a você é que você descubra o significado da palavra fogo que foi usada aqui. João Batista diz que Jesus Cristo vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que significa esse fogo? Então interprete a palavra fogo aqui com relação à sua sentença e ao seu contexto. Porque a palavra fogo, ela pode ter em outros capítulos da Bíblia outro significado. Eu não estou perguntando o que a palavra fogo significa para você. Lembre-se, eu estou perguntando o que ela significa para o autor, o que significava para João Batista. Eu vou te dar um tempo para que você analise, para que você pesquise, para que você treine a sua mente, né? Eu gostaria muito que você fizesse isso nesse momento, que você botasse em prática as regras, os vídeos que nós estamos vendo aqui, as regras de hermenêutica, que você botasse em prática hoje, por você mesmo. Não vá no Google, não vá por esse caminho, você tem condições, você pode. Aliás, é só assim que você aprende, é treinando, exercitando em cima do texto bíblico. Então eu quero convidar você a fazer isso nesse momento, ok? Bom, eu espero que você tenha feito o exercício, que você tenha se esforçado para responder a pergunta que eu fiz aqui a respeito do que significa o batismo com fogo. E agora nós vamos aplicar a regra, nós vamos entender o que significa o batismo com fogo. Mas antes de eu dar essa resposta aqui a você, eu quero dar um outro exemplo para você. Se você pesquisar a palavra fogo, você vai descobrir que há inúmeras passagens que falam a respeito do fogo. Em algumas ocasiões a palavra fogo significa purificação. Então você não pode pegar a palavra fogo de um outro contexto e aplicar a Mateus capítulo 3. Porque aquela palavra fogo foi usada em outra sentença. Então ela significa outra coisa. Apesar de ser a mesma palavra, mas ela encerra, traz um outro significado. O exemplo que eu quero lhe dar é que se você observar a palavra fermento em Mateus capítulo 13, Jesus diz que o reino dos céus ele é como o fermento que uma mulher tomou e misturou uma grande quantidade de farinha e a massa ficou fermentada, né? Foi o que Jesus disse. Ou seja, o uso da palavra fermento, nesse caso, tem um significado positivo. Jesus ele equiparou o reino dos céus com o fermento. No entanto, se você observar em Mateus capítulo 16, Jesus ele diz para nós tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus. Olha aí, nesse caso a palavra fermento ela não tem o mesmo significado que Jesus deu nessa outra passagem. Porque o significado é negativo.
o fermento dos fariseus é os ensinamentos dos fariseus. Então observe que a mesma palavra ela é utilizada com significados diferentes. Em um texto ele é positivo e no outro texto aquilo aparece de forma negativa. Então você observou a palavra fogo em Mateus capítulo 3 e em sua pesquisa você descobriu que existem outras passagens que falam a respeito do fogo. O que você deve fazer então? Quando você ao interpretar essas passagens que falam a respeito do fogo, e você observar que elas têm o mesmo sentido, a mesma intenção, você pode usar como um texto correlato. A gente aprendeu aqui, né? Conforme nós temos visto na letra C do Oica, né? Texto correlato. Agora, quando essa palavra ou passagem não corresponde ao significado que foi dado aqui, você não pode usar como texto correlato. Por quê? Porque o sentido é outro, a intenção é outra, o contexto é outro. Então tome esse devido cuidado. Então vamos responder o exercício que eu propus a você em Mateus capítulo 3. Nosso objetivo aqui é entender a palavra batismo com fogo. Então, no contexto, ao descobrirmos a palavra fogo, nós vamos descobrindo o que ela significa no texto que nós lemos. Tem que ler o contexto, né? Não tem jeito, não dá para ser preguiçoso. Não existe hermeneuta preguiçoso. O hermeneuta ele tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que se aplicar, não tem jeito. Vamos lá, você já observou, já deu a sua interpretação. Agora nós vamos ver se a sua interpretação ela está correta. Então eu quero começar com você a ler o versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos primeiro parar aqui. Vamos entender o que está acontecendo. Jesus ele chama eles de raça de víboras e aponta para o dia da ira, o dia da sua ira. Nós sabemos que o dia da ira é o dia onde as pessoas serão condenadas ao inferno. Está ligada com o fogo, né? Então perceba aí que de forma sutil está ligada com o fogo. O fogo aqui aparece de uma maneira, digamos assim, oculta. Mas o texto não para por aí. Vamos ver o verso 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Veja bem, aqui aparece a palavra fogo. Nós estamos interpretando a palavra fogo de acordo com a sua sentença e o seu contexto. A palavra fogo aqui, ela está ligada à árvore que não produz frutos, né? A árvores que merecem ser cortadas e serão cortadas para serem lançadas no fogo. Fogo, ira, fogo, condenação. Então o texto continua, versículo 11, acompanhe comigo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha aí a palavra fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, esse que está batizando aí, está dizendo que ele tem em suas mãos a pá e ele vai limpar a sua eira. Ele vai juntar o seu trigo, aqueles que são seus, e vai queimar a palha com um fogo que nunca se apagará. Que fogo é esse que João Batista está dizendo aqui? Fogo da ira, fogo da condenação. Portanto, o versículo 11
quando diz que ele vos batizará com fogo, só pode significar que Jesus batizará aqueles que não fazem parte, aqueles que são palhas, aqueles que são árvores infrutíferas, para usar aí a expressão do texto. Ele batizará com fogo essas pessoas que serão condenadas. Então essa passagem, ela não pode significar outra coisa. Não pode significar um batismo que você vai experimentar o fogo do Espírito como uma experiência transcendental que te fará pular e gritar de alegria no Espírito, como dizem alguns de tradição mais pentecostalizada. Analisando cuidadosamente o discurso de João Batista, nós vemos que a expressão batizará com o Espírito Santo e com fogo se refere a dois batismos distintos, né? Para duas classes de pessoas distintas. Né? O batismo com o Espírito Santo, ou melhor, o batismo com o Espírito é para o trigo, ou seja, para aqueles que produziram, pela graça de Deus, frutos de arrependimento. O trigo ele é recolhido no seu celeiro, até em função de ser algo muito valioso, muito precioso. E o batismo com fogo é para a palha, ou seja, para aquelas árvores que não produziram frutos, as quais serão cortadas e lançadas no fogo. Desse jeito, a palha aqui será separada do trigo, ou seja, os ímpios serão separados dos bons e será queimada no fogo, um fogo que nunca se apagará. Além do mais, João Batista ele não estava se dirigindo aos discípulos dele ou de Cristo, ao contrário, ele estava falando com os fariseus e os saduceus. Você sabe quem são esse povo na Bíblia, né? Que estavam querendo se batizar sem demonstrar nenhum tipo de arrependimento. A esses, ele diz o seguinte: olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, certamente, João Batista, ele não prometeria um batismo com o Espírito Santo para tais pessoas. A grande verdade que nós aprendemos nessa passagem é que todos os seres humanos, eles serão batizados. Alguns pelo Espírito Santo, que são os trigos. Outros serão batizados com fogo, que são os palhas, aqueles que são infrutíferos. E você? Você quer ser batizado com fogo? Né? Eu espero que não. Então veja a importância de interpretar a palavra à luz do seu contexto, né? Da sua sentença, para que a gente possa compreender corretamente o texto bíblico. Né? Não se pode interpretar a palavra ou o versículo de forma isolada. Né? Não se pode pegar a palavra batismo com fogo e atribuir o significado que você quer, ou o significado que, de repente, sei lá, vier aí a sua cabeça. Você tem que dar o significado de acordo com a sentença, de acordo com o contexto. Esta é a nossa regra número 12.